Olá, oitavo ano. Começando mais uma aula, né? Nós estamos falando sobre sistemas que compõem o corpo humano, né? Na aula anterior falamos sobre o sistema digestório, como ocorre a digestão dos alimentos, quais são os órgãos, a função. Falamos também que nenhum órgão, nenhum sistema age sozinho, né? Eles agem integrados, todos têm a sua importância e a sua função. Hoje falaremos como ocorre a nossa respiração, certo? Quais são os órgãos e quais são as suas funções. Então, vamos dar início dizendo, né? Estou de olho em vocês. Cuidado, pessoal. Respiração pulmonar. A respiração pulmonar é um processo onde os órgãos do sistema respiratório capturam oxigênio presente no ar e levam até o sangue para que o sangue distribua esse oxigênio por todas as células do nosso corpo. Sem ele, logicamente, nossas células morreriam. E como nós somos formados por um amontoado de células, todas elas precisam de nutrientes e precisam de oxigênio. Tanto os nutrientes quanto o oxigênio são levados até as nossas células através do sangue, certo? E como é o processo de respiração? Onde começa e onde é concluído? Então, de uma forma bem simplificada, o ar entra pelo nosso nariz, tá? O ar contendo oxigênio entra pelo nosso nariz, passa pela faringe, a laringe, traqueia, e dentro dos pulmões estão os brônquios e os bronquíolos, tá? Que formam os alvéolos pulmonares. Daí o oxigênio passa para o sangue e é levado para as nossas células. Vamos conhecer esses órgãos onde estão localizados no nosso corpo, né? Tá aí a imagem. Então, começa pelas fossas nasais, né? O nosso nariz, faringe, tá aqui a nossa faringe. Logo após a laringe, esse espacinho aberto, traqueia, parece um cano, né? Os brônquios e os bronquíolos ficam dentro dos pulmões, lembrando que são 2 pulmões, um direito e um esquerdo. Logo abaixo, né, dos pulmões, das nossas costelas, está o diafragma, que é esse órgão aqui, né, que participa do processo de inspiração e expiração, fazendo nossas costelas levantarem ou abaixarem, né, de acordo com a nossa respiração. Quando você enche os pulmões de ar, né, ele e solta, auxiliado, né, pelo diafragma, certo? Então, vamos lá, mais uma vez, tá aí o nosso corpo, né, e aqui está os alvéolos pulmonares que ficam dentro dos pulmões, certo? Vamos iniciar falando sobre o nariz. Gente, você já viu aqueles pelos no nariz? Geralmente é mais visível nos homens, mas nós mulheres também temos. E às vezes tem uma aparência um pouco nojenta, né? Estranho, de sujo, mas, gente, esses pelos, eles têm funções no nosso corpo, tá? Então, o nariz, ele tem esses fios, esses cílios, né? E é coberto também por um líquido pegajoso chamado de muco. Quando você passa o dedo no nariz, você percebe que ele não é seco, totalmente seco. Ele é meio molhadinho. Então, é porque o nosso nariz tem esse muco e tem a função de umedecer o ar que entra por ele, certo? Então, o nariz, ele possui células que captam o odor, ou seja, a gente sente o cheiro, né? Se tá ruim, se é um cheiro bom. Também a função de aquecer e umedecer o ar que entra nos nossos pulmões, certo? Então, os pelos, os cílios, ele tem a função de filtrar o ar,
tá? E o muco tem a função de umedecer para facilitar, né, a nossa respiração, ok? Tia, por que nós tossimos? Gente, a gente tosse quando impurezas se alojam na nossa garganta ou na traqueia, certo? Então, essas impurezas, quando nós passa pelo nosso nariz, né? Tem todo os cílios que filtram o ar, mas pode acontecer de entrar alguma impureza, de passar despercebido. E aí, quando essa impureza ela se aloja na garganta ou na traqueia, nós precisamos limpar, né? Nós precisamos colocar para fora. E uma das formas é através da tosse, certo? Então, a tosse é uma defesa do nosso organismo, ok? E o espirro? Atim! Por que a gente espirra? O espirro também é uma defesa do organismo, tá? Então, quando alguma impureza ou agentes causadores de irritação no nariz ou na boca consegue entrar, nós precisamos jogá-la para fora, vamos dizer assim. E uma das formas é através do espirro. Então, tanto a tosse quanto o espirro são defesas do nosso organismo, certo? Então, as fossas nasais, né, repetindo, têm a função de filtrar o ar pelos pelos e pelos cílios, né? Tem a função também de aquecer esse ar e umidificar, né? Para facilitar a respiração, a entrada, né, do oxigênio no nosso corpo. Em seguida, vem a faringe. Gente, a faringe é o único órgão que participa, que tem função dupla, né? Que tanto participa do sistema digestório quanto do sistema respiratório, né? Então, a faringe permite a passagem tanto do alimento quanto do ar. E é controlada, né? A entrada desse alimento e do ar é controlado pela epiglote, tá bem aqui uma porteirinha, como eu falei lá no sistema digestório, né? Que se abre e se fecha de acordo com se você tá comendo ou não, porque a gente não para de respirar mesmo estando se alimentando. Então, o alimento precisa entrar e nós precisamos respirar também. E quem faz esse controle da entrada do alimento é a epiglote, certo? Depois vem a laringe. A laringe, gente, é essa partezinha branca, ó. É formada por um tecido muscular e cartilaginoso, como a nossa orelha, e é nela que se encontram as cordas vocais. Ou seja, é na laringe, né, que estão as cordas vocais ou as pregas vocais, tá? Que produz o som da nossa voz, certo? Então, as pregas vocais, elas são esticadas por músculos e vibram com a passagem do ar, produzindo assim a voz, a nossa fonação, né? Então, se ela a nossa voz, né, que é produzida lá pelas pregas vocais que ficam na laringe, quanto maior for a pressão do ar que sai dos pulmões, maior é a intensidade do som. Então, pessoas com pregas vocais mais finas têm a voz mais aguda. E as que têm pregas vocais mais grossas têm a voz mais grossa também, né? Aquela pessoa que fala... Então, as pregas vocais dessas pessoas são bem finas, certo? Os espaços no nariz, na boca e na faringe influenciam também no som da nossa voz. A laringe, quando está inflamada, ela incha e acontece o que nós chamamos de rouquidão ou perda da voz. Então, quando você tá, eu tô rouco, eu gritei demais, eu falei demais, eu fiquei rouco, estou sem voz. Por que isso aconteceu? Porque a sua laringe, todo mundo diz, a garganta, na verdade, não é exatamente a garganta, é uma partezinha chamada laringe que está inflamada, certo? Então, em seguida vem a traqueia. A traqueia, ela fica um pouquinho à frente do nosso esôfago, tá? E ela é constituída por anéis.
de cartilagem, certo? Como esse aqui, ó, formado pelo tecido muscular. Ela é revestida também por glândulas produtoras de muco, que umidifica, tá, o ar, e por cílios, né? Olha só aqui eles, ó, esses cílios aqui, esses pelinhos, tá? Esses pelinhos, ó, eles filtram o ar também, assim como no nosso nariz, na traqueia também tem, certo? Tá aqui a traqueia numa imagem melhor para você visualizar, né? Cheia de anéis, certo? E ele pode atingir 0,5 a 1 milímetro de diâmetro, esses anéis, certo? Aí tá a nossa traqueia. E aí vem a árvore brônquia, né, que formam os nossos pulmões, que estão dentro dos nossos pulmões. Por que tem esse nome árvore brônquia? Porque, na verdade, parece uma árvore mesmo, né, gente? Ó, os galhos, e olha, cheio de galhinhos, e é linda, né, gente? Essa imagem aqui, que é os brônquios, os bronquíolos, que formam os alvéolos pulmonares, elas estão dentro dos nossos pulmões, certo? Olha só, tá aí. Na verdade, é formado dessa forma, né? Tem esse formato, tá? A árvore brônquia, que nós temos os bronquíolos, os capilares, né? E formam os alvéolos, certo? Então, os alvéolos, eles são formados por células envolvidas por vasos sanguíneos. Essa partezinha de azul e vermelho são os vasos sanguíneos, tá? Logicamente, não são azuis, né, gente? É só para diferenciar, certo? As artérias das veias, ok? Então, são vasos sanguíneos, né? Bem finos, né? Que são os capilares. Então, tem as veias, as artérias e os capilares sanguíneos, certo? Os capilares, eles são bem fininhos. O sangue chega aos alvéolos, o sangue que chega neles, né? Contém gás carbônico, que é sujo, certo? E precisa ser transformado em oxigênio, tá? E essa troca, né, acontece nos alvéolos pulmonares. Esse processo de troca que chega o gás carbônico sujo e é filtrado, é trocado pelo oxigênio limpo, é chamado de hematose, certo? Hematose é o processo de troca do gás carbônico pelo oxigênio, ok? Que ocorre nos alvéolos pulmonares. Então, o oxigênio que entra no sangue combina-se com a hemoglobina, formando a oxiohemoglobina, que leva o oxigênio para todas as células do corpo. Nos tecidos, essa oxiemoglobina perde o oxigênio, tá? Que vai, logicamente, para que as células respirem e tenham vida. E já as células que produzem gás carbônico é levado para o sangue. Esse processo, ele se repete constantemente, né? Então, nós dizemos que a respiração celular, que é a obtenção de nutrientes da célula, ela depende da respiração pulmonar. Não se esqueça, respiração celular é diferente de respiração pulmonar. Respiração celular é o processo de obtenção de alimento, de nutrientes da célula. Já a respiração pulmonar é a nossa respiração, certo? Então, os pulmões são dois, né? Olha só que lindo os pulmões. E se engana, gente, quem diz que o coração fica do lado esquerdo do peito. Na verdade, quem fica do lado esquerdo do peito é um pulmão. O coração, ele fica bem no centro, só que o coração, ele não é retinho, ó. Perceba que ele tem uma partezinha virada para o lado esquerdo. Por isso que tanta gente diz, o coração você fica do lado esquerdo do meu peito, né? Dentro do meu coração. Não é bem assim, tá? Então,
os pulmões, ele é coberto por uma película, tá? Chamada de pleura, certo? Essa película, ela protege os pulmões contra choques mecânicos, né? Por exemplo, os pulmões ficam um pouquinho abaixo das costelas, né? Ossos. Então, por que não fere, né, o pulmão, vamos dizer assim, não arranha o pulmão? Porque ele tem uma pele, tá? Que o protege, que é chamado de pleura, certo? Então, ele está dividido entre em lobos, né? Então, o pulmão direito tem 3 e o pulmão esquerdo só tem 2, tá? É coberto por essa membrana, essa pele, né? Que é a pleura, como eu falei, e protege os pulmões, né? Eles são órgãos esponjosos, parece uma esponja, né? E elásticos, formado por milhões de alvéolos. Esses alvéolos é quem faz a troca, né? Neles que acontece a troca do gás carbônico pelo oxigênio, certo? Então, o processo de entrada do ar, né? Quando você respira bem fundo, então, nós chamamos de inspiração. Então, o diafragma que fica embaixo das costelas se contrai, abaixa e com isso, os nossos pulmões se enchem de ar, aumenta, tá? E quando nós colocamos o ar para fora, nós chamamos de expiração. Então, o diafragma e os músculos da costela relaxam e aí o volume, né, diminui. O volume da caixa torácica diminui e a pressão interior dos pulmões aumenta. Então, o processo de colocar o ar para dentro é inspiração. Coloca o ar para fora, expiração. Certo? Tá aí novamente, olha só. Quando o ar é inalado, né? Entra, nós chamamos de inspiração. Quando ele sai, é chamado de expiração. Certo? Esse controle da respiração, gente, é controlado, né? Por uma partezinha do nosso cérebro chamado de bulbo. Gente, você já parou para pensar que nós não conseguimos parar de respirar? Quando você prende o ar, passa 3 segundos, 5, até 10, 15, 20, tem pessoas que conseguem até um pouco mais, mas você volta a respirar logo em seguida. Por quê? Por que o pulmão, o sistema respiratório não obedece à sua vontade, né? Ai, vou parar de respirar por 1 hora. Ai, voltei. Por quê? Porque o controle respiratório é feito por uma partezinha do nosso cérebro chamado de bulbo. Então, o bulbo, ele envia a mensagem ao diafragma e aos músculos intercostais e diz: ei, menino, cuida, respira, não pode ficar sem respirar, não. E aí você automaticamente volta a respirar. Mesmo que não queira, mas você volta a respirar. Logicamente que eu não estou falando em casos, né, de violência, tá, gente? Estou falando em casos normais. Então, o controle da respiração é feita por uma partezinha do nosso cérebro chamado de bulbo, tá? E o soluço e o bocejo? O que é que você... Então, às vezes, o sistema respiratório é responsável por atos involuntários, ou seja, ele acontece sem você querer, tá? O bocejo é uma inspiração forte que suga mais oxigênio e ajuda a pessoa a ficar acordada. Ela está um pouco sonolenta e você começa a abrir o bocão, tá? E o soluço é uma contração involuntária rápida do diafragma que faz com que as cordas vocais se fechem. E aí produz um ruído estranho que é o soluço e é horrível, né? Gente, e uma coisa interessante. Porque bocejar é contagioso. Então, a pessoa abre a boca, né? O bocão, bocejou, automaticamente quem está perto vai fazer também, né? Gente,
é interessante, mas é uma resposta do nosso corpo automática, tá? E aí é como se o nosso corpo invejasse o outro, tá? Tá? O bocejo é uma forma de ativar o cérebro e evitar o sono. E quem tá próximo vai fazer da mesma forma, vai acabar imitando aquela pessoa que bocejou, certo? Gente, agora vamos falar, né? Vamos partir para falar sobre doenças e problemas nos pulmões, tá? Como você pode observar aí, gente, nós temos um pulmão de uma pessoa não fumante e de uma pessoa que fuma. Gente, é impressionante, tá? Impressionante. O cigarro, ela tem mais de 4.000 substâncias tóxicas, certo? E aí pode gerar um câncer no pulmão, um câncer na boca, na laringe, no esôfago, no estômago, nos rins e na bexiga. Então, gente, evitem. Além de ser caro, desnecessário, ainda causa doença. E o cheiro, né, que o corpo fica. Por favor, gente, evite. Fumar causa riscos à saúde e grande, tá? Então, se você pode evitar, né, se é algo que você que não vai lhe fazer bem, para que você vai usar, né? Então, evite o cigarro, certo? E as doenças respiratórias. Então, nós temos o cancro pulmonar, que é quando as células que revestem os brônquios engrossam e aparecem células atípicas nos alvéolos, certo? Asma é uma doença na qual ocorre episódios de contração dos brônquios, e aí a pessoa pode ficar com dificuldade de respirar, certo? Pode ser, a pessoa já pode ser causada por reações alérgicas, tá? Geralmente por reações alérgicas, que prejudica o pulmão e você fica com essa dificuldade de respirar. A bronquite é uma doença inflamatória dos brônquios, por isso esse nome, tá? E é provocada por substâncias irritantes, como por exemplo o cigarro. A pneumonia é uma infecção do tecido pulmonar, pode ser causada por bactérias, por vírus, certo? E a tuberculose é uma infecção causada por um bacilo que destrói os alvéolos pulmonares. Então, essas são as principais doenças do sistema respiratório, certo? Além do câncer, né, que eu já falei que um dos maiores causadores é o cigarro, então merece um pouco de atenção, certo? Então, tudo é considerado impossível até acontecer. E para acontecer, basta você se dedicar, lutar, buscar e certamente você conseguirá realizar todos os seus sonhos, os seus desejos. Gente, vamos ter um cuidado. Falamos um pouquinho sobre o sistema respiratório. O vírus está aí, não desapareceu, não sumiu, está infectando muita gente, cada vez mais jovens, e vamos se cuidar, tá? Prevenir é o remédio. Então, use máscara, só saia se realmente necessário. Um grande beijo, fiquem com Deus.